Cadê as contratações do Vasco, meu Deus do céu? Gente, já são mais de 60 dias de janela e o vídeo de hoje é só uma cobrança mesmo. Cadê as contratações? As notícias que chegam hoje são de que De Ossa, que estava cada vez mais próximo, estava se aproximando tanto que estava quase se fundindo com o Vasco, todo dia se aproximava mais um pouquinho. Um bando de jornalistas, influencers, falando que estava certo, que não sei o quê, que já tem apartamento na Barra da Tijuca. Cadê o De Ossa? Pelo visto não vai mais vir. Souza, Racing tá dando para trás. E aí chega o problema, cadê as contratações? Porque mesmo se viesse esses dois, ainda ia faltar zagueiro, ainda ia faltar centroavante, ainda ia faltar ponta. E onde é que tá essas situações? Cara, não tem mais desculpa. Porque antigamente o Vasco não tinha dinheiro. Acho que gastou 100 milhões nessa janela do começo do ano, não tem nada. Aí, e mesmo assim, toda a janela do meio do ano sempre salvar o Vasco. Viu o Vasco sem um puto, mas sem um puto mesmo, sem nada. Não é essa coisa de parcelado, nem isso tinha. E trazia Maxi Lopes, e trazia Castan, e trazia Germancano, e trazia Benítez. Até o Léo Matos, quando eles precisavam de lateral direito, ele foi muito bem quando ele chegou, né? Era do Paok, no lateral campeão. E hoje não tem nada. É muita incompetência. Gente, já sabiam dessa porra de janela de Copa do Mundo há meses. A janela veio, a janela foi embora e nada mudou. 60 dias já. É uma incompetência sem fundo. A torcida do Vasco foi fazer protesto em São Januário, porque disseram, iludiram a torcida com tudo que tinha para iludir. E esses mesmos que iludiram a torcida sumiram assim que a liminar caiu. Porque eu vi o Pedrinho dando entrevista à Proteção Vascaínos, fez um vídeo de vangloriação no CT do Vasco na volta, sendo que ele nunca foi proibido de ir pro CT, nunca, não fez sentido isso. E agora sumiu. Cadê o Pedrinho para dar explicação e falar com a torcida? O Lamarck falou que comprar o Vasco não vai mudar em nada o patrimônio do Vasco. O patrimônio do meu pai. Então, tipo assim, se 500 milhões não muda em nada o patrimônio do seu pai, se 1 bilhão, 2 bilhões não muda em nada, como você mesmo falou, uma janela de transferências, 4 milhões à vista pro Souza mudaria. Porque é isso, pelo visto, que tá emperrando com o Vasco. Porque não tiveram 4 milhões para pagar no Seabra, que era um bom treinador. E agora não tem 4 milhões para pagar à vista também no Souza? Que é só isso que o Racing tá pedindo para contratar. Não tem mais justificativa. A Ademar já tá 3 dias na Argentina. O jogo contra o Fluminense está chegando, a gente está sem o Thiago Mendes, já sabia que ia estar, esse sorteio está há muito tempo, a gente sabia que precisava de contratação para esse jogo. E até agora não vi ninguém. E mesmo que o Vasco passe, tomara que passe do Fluminense, não vai justificar tamanha incompetência. É incompetência o que está acontecendo com o Vasco. Eu não aceito mais culpa de eliminar cai, eliminar vem promessa, vai promessa, e nada é mudado. A grande verdade é, a gestão Pedrinho em administração esportiva é uma das piores que eu vi na minha vida. Porque nenhuma outra tinha tanto dinheiro para gastar e gastava tão mal. Qual é o time titular do Vasco nos últimos 3 anos da gestão Pedrinho? Os melhores no gol foram o Lojadinho, que não veio dele. Zagueiro, ele nunca conseguiu fazer uma dupla de zaga. A última dupla de zaga que a gente teve boa, decente, foi no final de 23 com Medel e Michael. O Michael jogou bem aquele ano. Tô falando decente no momento que teve, depois foi uma merda. E os dois vieram da 77. Os laterais direitos que são titulares revezam Puma e o PH, os dois da 77. O Piton foi o melhor lateral esquerdo da gestão Pedrinho, agora chegando o Cuiabano, que pode ir bom, mas também não veio dele. Agora veio o Cuiabano, mas tipo assim, ainda não se mostrou que o Piton mostrou em 23, 24 e até um pouco de 25 também. Nos volantes, acertaram agora no Thiago Mendes, mas ficaram 3 anos para isso. Nesses 3 anos tivemos o Paulinho Paulo, o Jair, que tá vindo agora, também não foi ele que trouxe. O Calma Barros é da base. De meio campo, não temos meio campo. Saiu o Payet também, o Coutinho também, que se contratou para vir para cá junto com o Souza e Alex Teixeira, que foram outras merdas. Então, assim, eu não vejo uma situação para se elogiar as nossas transferências do Vasco até agora. Centroavantes tiveram 3 anos para trazer um reserva para o Verratti, não conseguiram. Precisamos de titular, também não conseguiram. Então, 3 anos não conseguiram um centroavante que se preze. A gente está numa janela, novamente, precisando de contratação para o ataque. E tiveram 3 anos. Vocês pararam para pensar nisso? Que são 3 anos sem conseguir nada? Que esse é o grande problema da diretoria? Que eles não, a torcida ainda está numa de coitadinho, sendo que o Corinthians agora está jogando. O Corinthians está muito melhor que o Vasco, está disputando muito acima. Ah, mas o Corinthians paga não sei o que e tem transfer ban. O Corinthians não está contratando ninguém. O Vasco nos últimos 2 anos contratou muito mais do que o Corinthians em termos financeiros e o Corinthians sempre disputa melhor, inclusive foi campeão em cima da gente gastando menos que a gente. É muito fácil falar que eles não pagam nada porque o Vasco também não está pagando, porque o Vasco está em recuperação judicial. O Vasco é o único time no Brasil que não está precisando pagar a dívida agora, porque está em recuperação judicial, então ainda não começou a pagar.
E é o único time do Brasil que não consegue montar uma base de time mesmo assim. Um time que pelo menos não seja o suficiente para não cair para a Série B. Um time que pelo menos não seja o suficiente para estar na zona. E a torcida do Corinthians começou o pré-jogo cobrando muito por contratações. E por que eles estão cobrando, cara? Porque a torcida do Vasco tem um pensamento que eu discordo completamente, de que a única forma de amor é você apoiar. A torcida acha que, assim, a gente merece muito, porque a gente apoia o tempo inteiro. Cara, talvez esse seja o grande problema. Porque apoiar o tempo inteiro, você passa um recado bem grave para os dirigentes. O que a gente fizer tá bom, a torcida vai estar lá apoiando e pagando da mesma forma, eles vão estar lá amando de qualquer jeito, então para eles está tudo bem. A gente não cair, eles vão comemorar. A gente agora tá fazendo um campeonato merda, mas se vier 2 jogadores para não cair, porque com todo respeito, para você cair nesse campeonato brasileiro, você tem que fazer muita força. Porque tem muito time disputando para cair. Pelo título, 2 times disputam, Flamengo e Palmeiras. Agora, para não cair, tem uns 10 times disputando. Então, tipo, você cair no Brasileirão, você tem que fazer muita força, porque o seu adversário vai estar fazendo mais força. O Vasco, para mim, não ganha o jogo há uns 10 jogos, e mesmo assim tá uma vitória de sair da zona. Para vocês verem o tão incompetente que você tem que ser para estar brigando na zona, tendo 3 temporadas gastando mais de 100 milhões. Então, assim, você apoiar o tempo inteiro não é sinônimo de amor. Porque se você tem um filho, tu vai ter que cobrar ele. O filho do teu vizinho, não. Tu olha, tu acha bonito tudo que ele faz. Agora o teu, tu tem que cobrar para melhorar. A torcida do Vasco não enxerga assim. A torcida do Vasco enxerga nesse momento que tudo é mil maravilhas. Se a gente perder e o nosso rival ganhar, tá tudo bem, porque o nosso rival não ama igual a gente. Pô, tá tudo bem o caralho. Com todo respeito, não existe a gente ir fazer um protesto na diretoria, pedindo para uma liminar cair, falando que estamos fechados com o dirigente, sendo que a torcida do Vasco esteve fechado com o Eurico, esteve fechado com o Salgado, esteve fechado com a 777, esteve fechado com todo mundo e depois reclama. Dirigente está para ser cobrado. Por quê? Porque eles recebem salário para isso. Então, se por acaso o Vasco estivesse disputando o título, era obrigação deles. Mas nem isso tá. E a torcida que vai lá para apoiar no estádio e que vai lá fazer um protesto para apoiar, eu nunca vi isso, um protesto para apoiar, não tem um protesto também para exigir contratações? Não tem um protesto, por exemplo, para dizer, porra, 100 milhões gastos, vocês não conseguiram fazer um time que pelo menos estivesse, sei lá, em 12ª colocação, que para grande parte do torcedor do Vasco é um campeonato tranquilo. Mas é um campeonato vergonhoso. Porque o Brasileirão, na teoria, tem 12 grandes. E o seu, se ficar em 12º, é o pior deles. E deixa eu te falar, o Corinthians que tá aqui gasta menos que o Vasco. Do Sul, Grêmio e Inter, os dois gastam muito menos que o Vasco nos últimos 3 anos. Aí temos em Minas, Cruzeiro, que tá muito bem, e o Galo, atolado em dívidas, mas tá na frente do Vasco. Eliminou o Vasco em semifinal de Copa do Brasil em 24. E que diretoria, de novo, só precisava contratar um zagueiro e um atacante e a gente passava. Eles contrataram nenhum zagueiro, Jean David, Maxime Rodrigues e Emerson Rodrigues. Então, assim, em incompetência a gente vê que tem há muito tempo. Só que incompetência de dirigente é algo que a torcida do Vasco está acostumada. Só que em todas elas a gente pelo menos cobrava esses dirigentes. Agora eles estão lá, vivendo numa Alice do País das Maravilhas, culpando a todo mundo e sem ter um pingo de autocrítica. E como é que eles vão ter autocrítica se a própria torcida não critica? E toda a ambição do clube vai ser retrospecto da própria torcida, rapaziada. Nenhum clube resiste a tamanha falta de ambição. Se a tua torcida não cobra muito, tá ótimo. Por exemplo, se a tua torcida quer que você não caia, então você não vai cair. Agora, se a tua torcida vai cobrar em aeroporto, vai cobrar em estádio para você ir para uma Libertadores, por exemplo, é isso que os dirigentes vão querer. Se a torcida vai cobrar por título, é isso que os dirigentes vão cobrar, porque eles sabem que se entregarem menos que isso, vão ser cobrados. Os nossos não são cobrados por porra nenhuma, é capaz de cair e a torcida ainda não fazer cobrança nenhuma. Eu sinto que ainda vem me reclamar de mim porque estou cobrando. Eu sinto que eu sou um dos poucos hoje, que a maioria já não tá nem aí. Se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, tá ótimo. A grande questão é, o Internacional não tem um puto no bolso. Não tem um puto no bolso. Se o Inter, por exemplo, faz contrato com um jogador milionário hoje, é mais provável o jogador milionário emprestar dinheiro pro Inter do que o contrário, do que o Inter pagar um salário dele. Só que o Inter tá atrás do Alex Arce, que é o melhor atacante que tem argentino nesse momento, que com certeza viria para resolver os problemas do Vasco. Números parecidos com o de Verratti, com o de Germancano, com de todo mundo que deu certo. Não de Spinelli, porque Spinelli teve uma temporada boa na carreira, as outras 10 são níveis catastróficos. Era óbvio que era uma aposta para qualquer um, assim como o Brenner também era uma aposta, assim como o Minestrone também é uma aposta. E não venham me dizer que na época todo mundo gostava, porque primeiro, eu sempre mostrei contra, e fui muito xingado por isso, assim como estou sendo agora. E segundo, que era aposta. Jogadores que, obviamente, que o Vasco pode contratar um cara consagrado, que tem 50 gols nas últimas 2 temporadas, e vir para cá e não fazer nenhuma. Beleza, mas não, é uma aposta. Um cara já está consagrado, fazendo gols constantes, está jogando bem constantemente. Agora, se não está dessa forma, é uma aposta. E se você gasta 100 milhões só com apostas,
O próprio Ministério Público adverte que apostar você pode perder tudo. Isso aconteceu com o Vasco, cara. E isso aconteceu com o Vasco, que vem acontecendo sempre. Então, assim, o Vasco teve 2 meses para fazer, sei lá, 2 contratações boas. Não precisava ser tanto. Sei lá, um centroavante e um zagueiro, a gente estava ok. Não contrataram nada, ninguém. Trouxe um lateral esquerdo reserva do último colocado da Série B, lateral direito, né, o Paulinho? Então, antes de culpar todo mundo, oposição, porque a oposição todo presente da história do Vasco teve e toda a torcida já é contra. Então não adianta pedir pra torcida ficar contra a oposição, porque a torcida já é contra a oposição, a torcida já é contra a política do Vasco. Tem um pingo de autocrítica. E a torcida tem que começar a criticar e cobrar também. Porque é realmente uma das maiores incompetências que eu vi na minha vida de Vasco da Gama está acontecendo nessa temporada. Porque ninguém teve dinheiro para contratar. E até a 777, quando teve dinheiro, mesmo que superfaturado, e mesmo fazendo todas as merdas que eles fizeram, que eu fui totalmente a favor deles saírem, contrataram o melhor na janela de meio do ano de 23, que foi a janela que salvou a gente. E o Vasco fez um puta segundo turno depois daquilo. Essa direção sequer consegue fazer uma contratação mais ou menos. Era para já estarem jogando. A gente já pegou Mirassol, empatou. A gente já, em São Januário, a gente já pegou Vitória e perdeu. O Vitória que acabou de tomar 2-0 pro Remo. É bom a gente lembrar isso. Aí compara o investimento do Remo com o do Vasco para vocês terem uma noção do que aconteceu esse jogo. E o Vasco não ganha de nenhum dos dois, com um elenco horrível. Trocou de treinador para o treinador com mais vitória dos últimos 10 anos do Brasileirão, para o treinador que tem mais derrota que vitória na carreira. E eu nem vou culpar o Pedro Emanuel ainda, tá? Porque assim como eu não culpava o Renato Gaúcho antigamente, eu também não vou culpar o treinador agora, quando o problema está claramente no time. E é isso. O Vasco precisa urgentemente de contratação e os dirigentes estão fazendo uma péssima campanha e parte da torcida também um pouco de cobrança nisso, porque está faltando demais desse clube atualmente.